Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um Filme Room para vocês acompanharem. Hoje vamos olhar 5 jogadas de Timbal Rex e Braum Spiders e assim, o Rex quis mais, né? A verdade é que o Rex quis mais esse jogo. A gente vai trazer algumas jogadas aqui pra gente olhar. Falei muito já sobre esse jogo no recap, mas a gente vai avaliar aqui algumas jogadas, né? Essa primeira, se eu não estou enganado, acho que já é o primeiro touchdown do jogo. E quando eu falo de o Rex quis mais, é por jogadas como essa, né? Eu falei na prévia que eu não achava que fisicamente o Braum Spiders aguentaria um jogo como o Rex, e era por jogadas como desse primeiro touchdown. Aqui a gente tem uma formação em trips da equipe do Rex. Vai ser uma corrida simples da equipe de Timbó, para ser bem sincero. É uma corrida, né, em zona, basicamente, onde, ok, toda a OL está fazendo o seu papel, mas essa jogada deveria ter ganhado com muita segurança 5 jardas. Se a defesa do Braum Spiders tivesse tido mais vontade. Por que eu falo isso, né? Vamos avaliar essa jogada como um todo, né? A gente tem a equipe do Braum Spiders colocando 4 na linha, colocando 6 na caixa. É inteligente contra um time como o Timbal Rex, por mais que você tenha, né, que se ajustar e tudo mais. A gente tem essa jogada aqui com 6 na caixa, a gente tem um sétimo cara aqui, o safety mais perto, né, o strong safety, e a gente tem 5 jogadores só para bloquear, né, e o conceito dessa jogada, basicamente, esse defensive end, ele não vai chegar, né, a jogada é projetada para que ele não consiga fazer nada, então ele não é bloqueado, né, para essa jogada, e ele também vem bem aberto, né, não sei se a chamada, a orientação defensiva é essa, mas ele já vem muito aberto, então ele já se tira da jogada, e a gente tem basicamente os 5 jogadores que estão aqui, todos vão bater para dentro, né, e vão tentar ir limpando para dentro, né, então a gente tem primeiro um bom trabalho do left tackle e do left guard na questão de transferência de obrigação, né? Porque não é tão normal. Geralmente a gente vê esses caras tentando combar para chegar para o segundo nível, mas a gente tem um left guard fazendo um primeiro contato para deixar para o left tackle, que aí se encaixa, né, bem na jogada, e esse cara já sobe para o segundo nível para lidar com um dos dois linebackers. Eu acho que existe um problema, né? Obviamente o left tackle não tem, né, uma saída muito boa, então o pad level fica muito alto e ele acaba não conseguindo jogar o quadril da melhor forma possível para fechar a jogada. Então a gente até tem o jogador do BS fechando um pouco esse gap, mas não consegue finalizar a jogada por falta de força, talvez. Na sequência, né, quando a gente olha os outros caras da OL, a gente tem o center e guard fazendo um combo block, né, no outro defensive tackle, né, e depois o right guard vai, teoricamente, pegar o linebacker do segundo nível, né, e acaba sendo o safety que desceu, que toma essa pancada, e o linebacker acaba ficando livre. Né, e mais uma vez, né, o linebacker tá ali para fazer a jogada e não finaliza. Né, e o right tackle, eu acho que, né, ele talvez seja o cara com o trabalho mais claro, né, que é só bloquear o seu end mesmo e faz um bom trabalho ali para conseguir fazer isso, ó, e persiste, insiste, né, e ajuda a garantir mais esse bloqueio, ó, tirando, mantendo, empurrando, fazendo força. E quando a gente olha essa jogada, a gente realmente vê que, a OL do Rex ela faz uma jogada muito física, né, mas não é a jogada mais limpa do mundo. Né, uma boa defesa teria parado. Né, e aí, para coroar, você ainda tem tipo, uma tentativa de tackle do corner com muito ruim. E assim, é o que eu falo. É uma jogada que ela deveria ter ganhado 4, 5 jardas no máximo, porque, mais uma vez, não foi nenhuma uma jogada com exímio bloqueio da equipe do Timbal Rex. Foi só uma jogada que o Rex quis mais, fisicamente, por assim dizer. Na sequência, a gente tem a jogada logo após o turnover, né, que vai ser uma corrida do Tim, que era uma read option, né, uma speed option, na verdade, e o Tim acaba improvisando e dá muito certo. E mais uma vez a gente fala sobre intensidade nessa jogada. Isso aqui para mim foi touchdown. A arbitragem, de alguma forma, conseguiu ver ele pisando fora aqui, mas tudo bem. O que é o intuito dessa jogada? Né? A gente tem a speed option. Na speed option, o jogador mais próximo da linha, no caso esse daqui, ele passa livre mesmo, que é onde o Tim tem que fazer a sua leitura. O problema é que a saída desse tight end aqui acaba sendo ruim. Né? Ele deveria já sair com um passo lateral melhor
para conseguir trabalhar nesse bloqueio. Talvez ele tenha se confundido em quem era o cara que ele teria que pegar, se seria esse cara ou este cara, né? E ok, a gente pode ter uma diferença da jogada também. O resto da linha ofensiva eu vou passar bem rápido, porque é uma jogada que foge muito do lado onde eles estão fazendo a jogada, mas que é muito importante, principalmente o trabalho do right tackle, que vai direto para o segundo nível, fecha muito bem os espaços e faz um senhor bloqueio, tá? Leva para dançar o linebacker até o final da jogada. A play já tá na puta que pariu e ele ainda tá bloqueando. Coisa linda, coisa linda, coisa linda é o trabalho da linha ofensiva nessa jogada. E aí a gente tem, obviamente, a questão, né, sobre este cara, né? Esse cara acaba sendo um jogador que atrapalha a play, né? Porque se não fosse para esse cara bloquear, talvez esse wide receiver tivesse que tentar fazer alguma coisa, mas o time percebe que a jogada vai dar errado, né? Porque a leitura não tem aonde ele fazer aqui, né? E aí ele vai improvisar. E aí ele passa por um, vai achar espaços pelo meio, vai quebrar mais um tackle antes de ser derrubado, né? E aí a gente tem aqui, mais uma vez, né, pelo menos um jogador do Brown Spiders tendo a chance de colocar a mão no jogador e não finalizando a jogada, entendeu? Isso é problemático na minha concepção. Aí, na sequência, nossa próxima jogada, essa jogada é uma jogada de passe que eu queria trazer porque eu gostei bastante dela. Como o jogo é rápido pro Timbal Rex, né? E assim, essa é uma coisa que é característica desse time, né? Um time que faz questão de ter esse ataque que é muito físico, muito rápido. E essa jogada, ela parece tão simples, mas ela não é. Ela não é, porque assim, a gente tem uma... Aqui é uma segunda descida, né? Uma segunda descida para mais de 10 jardas. A gente tem o motion, observa o motion, vê que tem um ajuste, mas que ninguém acompanha, então não é uma marcação de homem a homem. Já pede o snap, ele já tem a primeira leitura dele, que é esse slot, né? Que vai estar fazendo essa post, né? Talvez seja uma post aqui, não... Confesso que eu não sei a melhor nomenclatura que eu poderia usar para essa rota. E a gente tem os outros dois wide receivers, né? Um que está fazendo basicamente o que pode ser uma cross, né? Aqui. E ele acaba desacelerando porque ele vê que a bola não vai vir. E a gente tem, né, esse slot fazendo, né, o que poderia ser uma well ou uma goal, né? Correndo, né, em direção ao número. E o que é legal dessa jogada? No que a gente tem o motion, o safety desce um pouco, o time já tá com a bola, ele já tá olhando, e pelo posicionamento da defesa, ele já sabe que aonde o seu recebedor vai estar, não vai ter ninguém na marcação em zona. E ele conecta um passe muito bom. A gente tem que reconhecer que o Brown Spiders devia estar numa cover 3 aqui, pela forma como os linebackers se posicionam e pelos jogadores no fundo do campo, né? E ele faz um passe muito bom na janela dessa cover 3. Poderia até ter esperado um pouco mais para o receiver de repente ganhar em profundidade, mas ele não precisa disso, porque ele tem a velocidade para aplicar essa jogada. Então, uma jogada muito boa e se ele não vai nessa jogada, a gente vê que o corner estava tendendo a vir para cá. Ele teria essa opção aqui, se ele quisesse. Né? Então, uma boa jogada, mas uma boa jogada desse Timbal Rex. Eu não vou nem pular, porque a próxima que eu tenho marcada é depois dessa, que é corridaça do Tim mais uma vez, abusando muito dessas corridas. E essa jogada eu gosto muito, porque aqui é o que a gente fala de querer um pouco mais. Em algumas situações, eu acho super válido, né? Que aqui é o terceiro touchdown. E assim, a gente tem caixa cheia da equipe do Timbal Rex, primeira para 10, estão correndo em cima da gente. O que a gente vai fazer? Vamos encher a caixa. A gente tem um play action, né? E assim, a gente tem um erro da OL aqui, porque o cara simplesmente já tá no backfield antes mesmo do play action ser terminado. Ele compra o play action para sorte do team. Aí a gente tem que reconhecer também que tem o fator sorte também, porque se ele vem na direção do team, essa jogada morre. Mas o play action faz o seu papel, então vamos meritar também o play action. E aí o que a gente tem? A gente tem o Henrique, que faz uma rota por trás desse linebacker que estava na marcação em zona. Então ele teria já essa janela aqui, ó, completamente segura para garantir ele suas 7, 8 jardas. Só que, ao mesmo tempo, essa rota aqui chama o safety. Mais uma vez, conceito provável de cover 3 do Brown Spiders. E acaba sendo batido, porque ele tem, mais uma vez, o quê? Ele olha,
Ele até considera, talvez, pô, eu tenho o cara aqui, mas eu tenho outro cara ali. Bum! Vem a bola para end zone, é o touchdown. Ou talvez fosse o contrário. Talvez a primeira leitura dele fosse realmente essa jogada no wideout. Caso o safety não descesse, ele jogaria essa bola no meio do campo. Enfim, só trazer mais uma boa jogada dessa equipe. Para fechar, a gente tem essa jogada aqui, que basicamente é uma jogada que parece tão simples, mas que ela é muito bem feita. E mesmo com o Rex não aplicando talvez os melhores bloqueios do mundo, é um time que fisicamente queria mais esse jogo. E quando você quer mais fisicamente, você vai ganhar. Você vai ganhar, muitas vezes você vai ganhar. A gente tem, mais uma vez, o Rex usando só os 5 bloqueadores mesmo na linha. A gente vai ter um pull do left tackle, que vai jogar em cima desse defensive end, né, e vai fazer a jogada. Mais uma vez, a leitura é para que esse jogador mais aberto da linha não seja tocado, porque teoricamente ele não vai ter tempo para fazer nada, e realmente não faz. E o resto da linha ofensiva vai bater para dentro. Mais uma vez, não é um conceito tão complicado, mas o Rex é muito bom em ser excelente nesse básico. Não dizendo que é fácil correr com a bola assim, mas assim, não é uma jogada muito mirabolante, você só tem um pull e o resto da OL toda se movendo para um lado. E quando a gente olha mais uma vez, a caixa tá cheia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caras dentro da caixa. Esse cara aqui também acaba se tirando da jogada, porque provavelmente é zona e ele estava tentando enganar alguma coisa aqui, mas o primeiro estímulo do jogador nunca pode ser tirar os olhos da jogada, né? Ele acaba olhando muito cedo pro lado, e se ele para, né, pelo menos por meio segundo para de repente tentar fazer alguma coisa, ele ainda poderia voltar para a jogada. E o resto da linha toda bate para dentro. Muito bom os bloqueios. O right tackle até não sela tanto assim, né, quando a gente vê. Não sei se de repente ele imaginava que a obrigação do left tackle seria este e não este, mas o próprio jogador da linha do Browns Spiders acaba ficando meio preso nos bloqueios, tenta colocar a mão no running back, mas o running back tira ele rápido da jogada, e aí a gente complementa também com um bom bloqueio do wide receiver, entendeu? Comprometido em bloquear, em garantir o cara até a end zone, e mais um touchdown para a equipe do Timbó Rex. Então é isso, não é sobre ser tão complicado, é sobre você fazer com excelência o que precisa ser feito e com intensidade. Futebol americano é sobre intensidade, e é por isso que a gente nunca tira o Rex das conversas de times que vão brigar, porque a gente sabe que esse time traz intensidade de jogo. Beleza, meu povo? Tamo junto e até a próxima.